Bem, ela me disse, eu amo a Alena. Eu disse, e se não for a Alena? Ela me respondeu, mãe, se não for a Alena, vai ser a Masha, vai ser a Sveta, vai ser a Kátia. Claro que eu tive algumas perguntas para mim mesma, se talvez eu tivesse feito algo errado. Talvez eu tenha criado ele de forma errada. Claro que eu me preocupava com ele. Eu queria fazer algo para ajudá-lo, mas não sabia o quê. O quê? Na maioria das vezes era exatamente isso. Por que eles se expõem? Por que precisam mostrar isso? As pessoas são muito ignorantes em relação a isso. Nós, galera, somos todos nós. Isso não apareceu nele desde a infância, nem na adolescência, mas já na juventude. Ele estudava em São Petersburgo naquela época, e quando o namorado dele morava lá com ele por muito tempo, bem sim, eu tinha algumas dúvidas. Sabe, se ele já tinha tido muitas namoradas antes, sempre tinha garotas ao redor dele, então eu pensava que, bem, talvez esse rapaz fosse só um amigo, sabe, só amizade, vai saber. Ou talvez fosse só uma amiga visitando a outra, amigos se visitando, nada demais. Eu tinha algumas dúvidas, mas afastava esses pensamentos. E achava que tudo isso era completamente inofensivo. Bem, havia algumas pequenas observações. Uma vez fomos juntos para um resort familiar. Minha filhinha ia para as competições, que eram organizadas para as crianças lá. Ela voltava, trazia um certificado primeiro lugar. No Stepa, eles estavam lá. Foi aí que começaram a aparecer, esses sinais começaram a aparecer nela bem de leve, mas nós não dávamos muita importância a isso. Sim, mas ela não gostava nada de usar roupas de menina. Eu comecei a perceber essas manifestações. Bem, agora, claro, eu entendo que isso já era a homossexualidade dela. Quando ela foi morar na Alemanha, ela ainda era adolescente. Ela vinha para casa com frequência, contava sobre a escola, sobre os amigos. E então eu me lembro que ela falava com mais entusiasmo sobre os amigos dela, amigos mesmo. Não amigos meninos, mas sobre as meninas. Como acontece com todos nós, eu também tive uma amiga muito próxima na infância, eu também achava que era isso. E a minha filha também tem uma amiga muito próxima. sem avisar que viria de São Petersburgo, de repente apareceu em Minsk, totalmente de surpresa. Eu fiquei muito assustada, pensei. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Fomos passear ao longo do rio, sentamos em um banquinho. Ele me contou o que estava acontecendo. Choquei. Medo por ele, pelo futuro dele, bem que ele teria uma vida tão incomum. Nós não contamos para o papai. Aliás, Andrei queria contar para o papai, mas eu fui contra, porque meu marido é muito emocional, muito impulsivo. Mas eu queria preparar ele sozinha, de certa forma. Porque, bem, eu achava que ele, como homem, iria reagir de uma forma totalmente diferente da minha. Para uma mãe, é mais fácil aceitar isso. Mas depois, no final das contas, Andriusha insistiu e acabou conversando com ele mesmo. Mas isso já tinha passado, acho que até mais de um ano. Mas ele reagiu, claro, para ele foi um choque. Quando ela começou a ir mais frequentemente para Moscou, ela, claro, mentia para mim dizendo que estava indo visitar amigos. E eu dizia, como você consegue visitar amigos, mas não pode vir ver a mãe? Ela dizia que não tinha tempo, sempre arranjava alguma desculpa. Foi então que eu percebi que não era só para ver amigos, que ela já tinha encontrado um amor. Ela não me deixava ir visitá-la, porque, bom, acho que também era difícil para ela. E depois ela disse, vou te buscar com uma amiga minha. E quando cheguei na estação, elas me receberam com flores. Elas prepararam uma saladinha, tomamos um chazinho, foi isso. E depois, claro, todo mundo estava nervoso. Ksiusha entrou e disse, mãe, vem, precisamos conversar. Isso eu vou lembrar para o resto da minha vida. Eu me levantei e disse, tá bom, vamos, embora eu já soubesse sobre o que íamos conversar. Então ela me disse, eu amo a Aliona. Eu disse, e se não for a Aliona? Ela me respondeu, mãe, se não for a Aliona, vai ser a Masha, vai ser a Sveta, vai ser a Kátia, alguém assim. Foi assim, foi o que ela me respondeu. Ou seja, ela já declarou sua homossexualidade, que não gosta de meninos. O pai da Xiuxa disse,
Filhinha, para mim não importa com quem você esteja, o importante é que você seja feliz. Se ao menos ele tivesse dito essas palavras... Nunca conversamos sobre isso com ela. Nunca chegamos a esse ponto, a necessidade de ter essa conversa, bem, a importância dela. Bem, ela entrava de forma totalmente livre e tranquila no nosso entendimento. Já faz tempo que eu mandava para ela. Já tive 12 namorados com quem tive alguma coisa. Na verdade, eu sou bissexual. Ninguém sabia disso, nem no trabalho, nem meus pais sabiam. Eu escondia tudo isso. Foi por acaso. Minhas meninas, Alenka e Ksiushka, elas tinham um blog no Live Journal, elas mantinham um diário lá e tinham um hater. E esse hater, pelo visto, encontrou a mãe da Ksiushka no Odnoklasnik e mandou mensagens para todos os amigos, inclusive os meus. E a mensagem era algo assim: essa é a mais velha, que é lésbica e mora com uma mulher. Eu fiquei em choque. Eu fiquei tão chocada que imediatamente peguei o telefone e comecei a ligar para minha filha na Alemanha. Fale que isso é spam. Eu comecei a dizer que isso era spam. Agora estou tão feliz que me fizeram essa exposição pública. Bem, já passou, mas me ajudaram simplesmente. Saiu um peso enorme dos meus ombros. Fiquei tão aliviada. Simplesmente ficou fácil viver. Eu não contei para ninguém, acho que meu marido também não, mas Andrei não escondia e falava para todos ouvirem. E os parentes descobriram de algum lugar? Talvez na internet eles tenham encontrado alguma coisa, já que lá estava escrito o status dele. Então os parentes provavelmente souberam disso assim, não por mim. Bom, claro, estou dizendo, quando se trata de uma conversa simples de pessoa para pessoa, pelo menos para deixar claro qual é a minha posição sobre isso. Já que você me respeita, provavelmente vai me ouvir. Nunca vi agressão direcionada a mim. Na maioria das vezes é exatamente isso. Por que eles se expõem? Por que precisam demonstrar isso? As pessoas são muito ignorantes em relação a isso. Eles, nós. Gente, somos todos nós. Isso foi, claro, difícil. Eu, claro, me culpava por tudo. As meninas, elas foram ótimas, me davam folhetos, me davam artigos. Passei a ir lá com frequência, via que elas estavam bem, que trabalhavam, estudavam. Bem, a felicidade de uma criança é a felicidade dos pais. Na época, tudo isso não era tão evidente como agora. Eu, claro, tinha algumas perguntas para mim mesma. Talvez eu tenha feito algo errado. Talvez eu tenha criado ele errado. Eu sentia muito medo e eu, claro, me preocupava com ele. Queria fazer alguma coisa para ajudá-lo. E eu não sabia o que fazer. De certa forma, eu nem pensava em tentar consertá-lo. Pelo menos não me passava pela cabeça que eu poderia conversar com ele, educá-lo, direcioná-lo para o caminho certo. Eu só observava de longe. Eu não posso proibir ele de nada. Ele já não é mais um menininho pequeno que dá para pegar pela mão e levar para outro lugar, para outro parquinho. Sim, nós aceitamos isso, seguimos vivendo com isso. E como a gente lida com isso, se gostamos ou não, já é outra questão. Nós vivemos com isso. Eu só preciso mesmo entender as relações de causa e efeito. Só assim eu vivo. Caso contrário, não entendo nada. Aqui também precisava compreender as relações de causa e efeito. E eu tive muita sorte. Comecei a procurar o pai deles, comecei a ver se havia pesquisas científicas sobre isso. E então eu encontrei o Dick Swab. E ele provou. Pelo menos para mim, ele também provou que, em uma certa parte do cérebro humano dessas pessoas, ocorreu uma mudança quase imperceptível. Exatamente naquelas regiões que determinam a atração sexual e o vínculo afetivo. Comecei a pensar no que eu poderia fazer para que os bielorrussos se esclarecessem, para que eles entendessem. Considero necessária a nossa tarefa, para mim em particular. Já que eu entendi, é meu dever fazer com que, pelo menos aqui na Bielorrússia, essa ignorância diminua, para esclarecer as pessoas sobre isso. Nós temos um grupo de apoio para pais de crianças com orientação homossexual. No Facebook temos um clube de pais para ajudar os pais a lidar com todos esses conflitos internos. Talvez seja difícil para alguém,
Talvez fique mais fácil quando você vem e conversa. Quando comecei no grupo, Andrei me aconselhou a ir e ficou muito mais fácil para mim. Ou seja, quando os pais, de vários filhos LGBT, ou seja, lá nós realmente não escondemos nada uns dos outros. De certa forma, é como um alívio. Ou seja, pelo menos apareceram algumas pessoas com quem eu posso conversar sobre tudo isso livremente. Eles namoraram por 2 anos, iam visitar um ao outro. Bem, o que o amor faz? No final, eles se reuniram. Como a Leona disse, aqui não há futuro. Nós vamos tentar viver na Alemanha. Eles se casaram. Então, eles fizeram 1000 tsurus para esse casamento. 1000. E soltaram eles com balões, porque o sonho deles se realizou. E agora eles têm um filho. 3 anos, meu neto e Aninha, eles fizeram FIV. E o doador foi um amigo em comum deles, um rapaz, ele é gay. Agora a Aninha tem 3 avós e 2 avós. Tudo mudou, claro. Tudo mudou. Minhas ideias e sonhos, eles mudaram, claro. Não tem como voltar ao passado, porque ele já não vai mais ser pianista. Ele já escolheu outro caminho. Bom, não é que eu me orgulhe de ele ser um ativista LGBT, mas eu simplesmente, meio que me orgulho do fato de que ele tem essa coragem. E ele faz isso sim, ele quer ajudar essa comunidade a viver de alguma forma neste país e, a se sentir cidadãos e cidadãs de pleno direito, iguais a todos os outros. Nem todo mundo é capaz disso. Em primeiro lugar, ele é meu filho, então eu vou apoiá-lo. Sempre. Eu só quero que ele seja saudável, que tenha uma pessoa amada ao lado dele, que tudo dê certo para eles. Agora Estela mora em São Francisco porque lá ela se sente como peixe na água. E isso é bom. Ela está cercada por pessoas desse tipo. Todos eles se conhecem e se entendem. Aqui eu realmente não pretendo me envolver. Tudo isso é assunto pessoal dela. Não pretendo impor nada. Sim, expressei meu pesar por não ter netos por parte da Estela. Eu não vou ter filhos porque não tenho forças para criar uma criança. Foi isso, como se tudo tivesse acabado de repente. Sozinho isso é... é difícil falar sobre isso, especialmente no começo. Então, se eles forem para um grupo de apoio, vai ser mais fácil para eles, sim, eu acho. Sim, mas mesmo que você só suspeite, não afaste, de jeito nenhum afaste, converse, embora nem todas as crianças se abram de imediato. Mas mesmo assim, tente apoiar a criança e amá-la. Você vai amar, claro, como não? Eu amava meus filhos.